O ano era 2020, era o auge da pandemia. Eu deixei vazio meu apartamento em São Paulo para ficar junto dos meus pais e do meu irmão em Araraquara de forma temporária, para tentar dividir com eles o fardo naquele que foi certamente o período mais assustador que eu já vivi. E naquela época, o que me fazia bem era acordar cedo todos os dias para levar meu cachorro passear. Num bairro tranquilo, numa cidade do interior, que já tem ruas vazias sem precisar de qualquer pandemia. Assim eu me sentia confortável para sair, usando máscara, e levar o menino Gabu para nossa rotina matinal. Num desses passeios eu tive uma ideia. Resolvi passar na frente de uma antiga casa que morei quando criança. Na minha família a gente chama essa casa de a Casa do Coquinho, porque tem um coqueiro enorme plantado na área da frente, de onde caíam coquinhos e, eventualmente, taturanas. Faz parte, quem nunca? Levou a queimadela, tranquila. Quando eu vivi lá eu tinha uns 3 ou 4 anos de idade. Olhar para aquela casa depois de tanto tempo me deu uma sensação feliz misturada com melancolia. Feliz porque eu parecia estar apresentando pro meu cachorro um lugar em que eu já vivi. E a casa tá quase intacta, sabe? Pelo menos a fachada da casa segue muito parecida com o que era quando morávamos lá. Mas a melancolia vinha em perceber que, ainda que a casa parecesse a mesma, ela não era a mesma. Faltava muita coisa. Faltavam meus pais ali dentro, com seus 30 e poucos anos, a idade que eu tenho hoje, construindo uma vida juntos, enquanto criavam 2 pequenas crianças. Faltava meu irmão ali, criança, cantando Michael Jackson, enquanto minha mãe filmava. Faltava meu primo e o João, nosso amigo do bairro, jogando bola com a gente. Faltava o Michelangelo, meu primeiro cachorro da vida, olhando pra gente ali do portãozinho. Faltava até eu mesmo, criança, olhando pra minha mãe com a câmera apontada pro meu irmão e pedindo: mamãe, filma eu. É estranho esse negócio de mudança, né? Enquanto a gente vive num lugar, aquele lugar faz parte da gente. E quando a gente vai embora, algo muda pra sempre. Eu mesmo já morei numa porção de lugares. Só em Araraquara foram numas 5 casas. Eu me mudei pra São Carlos pra fazer faculdade, pra Jundiaí pra fazer estágio e daí pra capital do estado. Fui viver em São Paulo pra começar de vez a vida adulta de jovem trabalhador. E em quase 10 anos, morei em 3 apartamentos diferentes. 2 deles no mesmo prédio na Praça da Liberdade, bairro do centro da cidade, conhecido por representar a cultura oriental. Ali vivi muita coisa legal, conheci muita coisa diferente e, principalmente, comi e bebi muito bem. Às vezes bate uma saudade enorme dos restaurantes e dos karaokês de lá. Alô, Choperia Liberdade, ainda sinto sua falta. Volta pra mim. Aí veio a pandemia e mudou tudo. Como eu contei no começo, eu vim pra Araraquara pra passar aquela temporada com a minha família. E depois de um tempo eu voltei pra São Paulo pra me mudar de novo. Dessa vez pra outro bairro. Fui morar na divisa entre o Santa Cecília e o Vila Buarque. Também no centro de São Paulo. E lá tive a sorte de ter sido vizinho de vários dos meus melhores amigos ao mesmo tempo. Foi um tempo incrível. Alguns anos depois e cá estamos. Depois de adulto, resolvi voltar de vez pra Araraquara, a terra que nasci. E a primeira coisa que eu percebi ao voltar é: nossa, como tudo tá diferente. A Araraquara que eu vivo hoje é uma cidade diferente da que eu lembrava e conhecia antes de sair daqui pela primeira vez, mais de 16 anos atrás. Será mesmo? Será que Araraquara mudou tanto assim? Ou será que, no meio de tantas mudanças, quem mais mudou fui eu? É isso que tá nos meus pensamentos pra hoje. O quanto mudar fisicamente de casa define o quanto mudamos psicologicamente. O quanto o local que você habita dita muito além do conforto que aquele imóvel te trará, mas muda principalmente sua rotina, pra onde você vai, o mercado que você frequenta, o que você costuma fazer pra se divertir, o que você gosta de fazer pra se divertir. Será que muda até quem você é? Opa, você veio aqui pra me ajudar a colocar as coisas dentro das caixas? Ah, não? Tudo bem também. Pode deixar comigo. Eu sei bem como funciona. Não é minha primeira mudança. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha carreta. Digo, da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Pietra Príncipe. Olá. Tudo jóia, Pietra? Tudo certinho? Tudo jóia. Como você tá? Tudo bem também. Queria, inclusive, agradecer ao meu hater que foi me xingar, marcou você e a gente acabou se conhecendo. Que loucura! Foi. Gosto muito dessa história, que eu ia receber um hate e, de repente, fiquei amigo de Pietra Príncipe. Foi, ele foi marcar a Rubinha, provavelmente ele marcou alguma coisa Príncipe, que é o meu sobrenome. Pois é. E assim
foi, eu nem sei o que eu respondi, mas aí quando eu vi a coisa já tava escalonando de uma maneira. Pois é. Mas eu gosto, são boas surpresas. Eu não costumo gostar de surpresa. Eu sou controladora. Mas essa foi uma boa surpresa. Tá vendo? É verdade. Eu também sou muito controlador. Também tenho um quê com surpresas que tenho evitado elas ao longo dos anos, porque geralmente surpresa é negativo, né? Surpresa boa é muito raro. Geralmente a surpresa é negativa. Não tem festa de aniversário que seja boa. Primeiro que eu já não gosto. Surpresa de aniversário, o Guilherme, meu marido, ele sabe que nem de forma alguma as pessoas acham que é um charme. Eu tô dizendo, não quero, que eu tô me fazendo de humilde. Eu falo, gente, humildade, não combina exatamente. Eu não quero, eu não gosto, eu não quero, eu tenho pavor. Todas as minhas amigas, quando elas recebem uma festa surpresa de aniversário, geralmente elas já sabem. Aí eu falo, cara, que surpresa de merda. Quando a surpresa de aniversário é boa, geralmente é porque já estragaram a parte da surpresa e ficou só o clima de surpresa, que é mentira. Todo mundo sabe que é mentira no fim das contas, né? Não? Exatamente, é uma falsa euforia. Você já tá como arrumadinho com a sua melhor camisa, se fazendo de louco, é um grande teatro. Pois é. Então você quase merece um quiquito de ouro. Eu falo, caraca, essa minha amiga merece um Oscar. Ela precisa, e eu sei de tudo. Eu tenho uma amiga que é produtora e ela recebeu uma festa surpresa, e a festa, e ela é produtora de vários famosos, muito famosos mesmo. Aí ela, não, mas a Cláudia Raia acabou de chegar, eu falo, gata, não existe essa surpresa. A Cláudia Raia chegou. Exato. Aí vocês vão ver, isso não é surpresa, Juliana. E todo mundo sabia entre eles que não era surpresa. Então é um grande pacto de mentira. É praticamente como o mundo atual, ou talvez como o mundo desde sempre. É verdade. Ai, gente, bom dia. Aí é bom dia, aqui é boa tarde. Pois é, tem esse detalhe, né? Pietra está diretamente... Você tá morando em que cidade em Portugal, Pietra, inclusive? Eu tô morando em Lisboa, moro aqui no centro de Lisboa. Pra você, inclusive, esse é o assunto do programa de hoje, na verdade. É? Porque eu queria falar com você sobre mudança, exato. De surpresa. É verdade. Né? A gente conseguiu chegar no assunto de surpresa. Faz muitos anos que você mudou, Pietra? Não, na verdade eu comecei a vir, justamente porque eu não gosto de mudanças tão rápidas. Eu comecei a vir, em 2017, eu comprei uma passagem do nada, para 9 meses depois. Eu tinha tomado um remedinho pra dormir, muito bem. Aí tá, falei, vou comprar pra um lugar muito feio, que não tem nada a ver, que eu não queria. E eu vim parar aqui. E eu amei. Eu sentei numa praça chamada, atenção, Príncipe Real. Olha aí. Que é nossa praça. Eu falei, pronto, isso é um sinal. E eu zero mística, acho que não sou mística. Neste momento estou com o colarzinho do signo de Leão, que é o único signo que existe. Aí eu, que não sou mística, falei, não, acho que tem alguma coisa por aí. E aí eu comecei a andar e a vir mais de uma vez. Fiz amigos, pessoas que depois no futuro iam me dar muito problema, assim como todas as coisas. Aí eu falei com meu pai e ele falou, cara, mas você sabe que a gente é um pouco português. Eu falei, mas por que tu tava falando que tu é italiano? Porque eu sou também. Eu falei, tá, mas a parte do português você excluiu da tua vida. E aí eu fui entendendo que eu era muito mais portuguesa do que eu podia imaginar, mas não a ponto de ter nacionalidade, que seria muito fácil pra mim. Aí comecei a lembrar dos azulejos, das coisinhas, do galo do tempo, e aí eu comecei a me arquitetar de alguma maneira lá dentro da minha cabeça, que não é organizado, não tem planilha de Excel, escreve com a letra de criança e depois pinta por cima, que eu gostaria de viver aqui. E isso foi se dando ao longo do tempo. Eu continuei vindo, e aí pegando o metrô, que eu tenho obsessãozinha com o metrô, e aprendendo todos os caminhos, fazendo várias vezes, porque eu esqueço. Então, como eu esqueço, eu filmo tudo, e assim vai se dando uma narrativa. Eu comecei a estudar realmente a possibilidade, acabei casando com o Guilherme. Falei, Guilherme, queria vir, ele já tinha vindo uma vez, já tinha morado em Berlim, não queria mais morar no Brasil. Ele é paulista, eu sou carioca, então eu pensei, acho que vai ser um lugar quase meu. Eu já tinha transformado Lisboa em uma coisa mais minha. Mas aí, acabamos vindo, vai fazer 2 anos. Caraca. Cara, você veio no meio da pandemia, então, assim... Não, garoto. Não, tem 1 ano e meio, tá? Eu fiz 40 anos. Eu falei, eu não quero envelhecer no Rio. Ah, tá. Não como eu estivesse envelhecendo desde que eu nasci. Mas eu falei, eu não quero ter esse pós meia-idade. Eu não quero mais passar isso no Rio, eu quero mais paz. Eu já estava mais estabilizada da minha vida, mais tranquila. E aí eu quero uma vida mais tranquila. Eu fiz 40 anos, no dia seguinte eu vim. Dia 13 de agosto eu fiz, no dia seguinte eu vim pra cá. Ah, tá. Não, eu viajei total aqui, porque eu tô totalmente, desde a pandemia, eu tô totalmente sem noção do tempo. Porque parece que a pandemia foi ontem.
Esses últimos 2 anos passaram muito rápido, eu realmente me confundi. Totalmente. Fico pensando muito sobre mudança, porque eu me apego muito a lugar, assim. Eu não sei você, mas eu sou muito apegado ao lugar físico. Absolutamente. Eu morei 17 anos no meu último apartamento. Nossa senhora, nem imagino ficar tanto tempo na mesma casa. Acho que a única casa que eu fiquei 17 anos foi a casa dos meus pais, até eu sair pra faculdade. Não. Eu vivia com muitas mudanças. Eles se mudavam muito porque eles eram muito doidos e brigavam. E aí eu me agarrei nessa casa, que era meu apartamento de Ipanema, como se nada houvesse, nada havia mesmo, na conta da sua mudança. Vivi em Araraquara, assim, na infância, assim, no interior de São Paulo. Passei a adolescência aqui e tudo mais, e aí me mudei pra uma cidade do lado do interior pra fazer faculdade, que é São Carlos. Fui pra Jundiaí, pertinho de São Paulo, fazer estágio. Aí morei em São Paulo por 9 anos, trabalhando lá, né? Até a pandemia eu fiquei lá. São Paulo, capital. Capital, é. E aí eu morei em 3 apartamentos lá. Morei em 2 na Liberdade e em um outro no Santa Cecília, ali perto, sempre no centro, assim, na Vila Buarque, na verdade. E aí você achava que na hora que você tinha conseguido decorar, não decorar de móveis, mas na sua cabeça tudo aquilo e aquilo tudo, você conseguia ser seu, de repente você tinha que se mudar? Pois é isso. E assim, acho que tem isso junto com o ponto de que eu me apego muito rápido aos lugares físicos, inclusive. Se eu gosto do lugar, eu fico triste, por exemplo, de ir embora de hotel, eu fico passando a mão na parede, na porta, falando, ai, eu entendo! Fui tão feliz nesse quarto. Eu entendo. Por isso, eu sou tão assim com todas as coisas, que é por isso que eu me fotografo tanto. Pois é. Porque vai estar sempre ali comigo de alguma maneira. Então a gente se apega, né? E eu sempre volto. Então as pessoas falam assim, mas por quê? Aí, por exemplo, quando eu vim pra Portugal, eu peguei um Airbnb. O primeiro Airbnb que eu peguei no bairro do Príncipe Real. E ele era lindo, cheio de azulejo. Pergunta, depois, tantos anos, se eu queria outro. Eu fui pro mesmo. E aí eu já vi o que estava desgastado, eu fui vendo todas as coisas. Do que eu vivi aqui, fiquei 5 dias, gata. Mas não importa, aquela sensação estava guardada e eu gosto de rever. Uhum. Eu repito quartos de hotel, eu peço o mesmo. O número do quarto? Caraca. Peço. Uma vez eu fui para Los Angeles, sei lá por que eu fui fazer um negócio de Airbnb, inventei uma desculpa pra ir. Odiei, achei um caixote vermelho muito triste. Mas eu tava sem dinheiro, em Los Angeles, você tá muito ferrado. Eu fui parar num hotelzinho muito fuleiro, de um indiano, com uma parede verde, com uma cor muito feia, que eu odeio. Aí eu roubei a chave desse lugar. E depois eu fui de novo no outro ano. E eu odiei o lugar, mas no começo eu odiei, mas aí eu começo, de alguma maneira, eu começo a me apegar àquilo. E eu passo a amar. E eu defendo, na minha cabeça. Ninguém falou nada. Mas eu defendo aquela ideia. Exato. Eu defendo aquele lugar com aquela parede verde e aquele estofado feio com aquelas bolinhas. Assim. Ele é um pouco seu, né? Vira um pouco seu, assim. Parece que é meio um negócio de... Cara, ninguém vai falar mal disso. Eu posso ver todos os defeitos. Eu sei de tudo que tem de errado. Mas, pô, o saldo é tão positivo. Fui tão feliz aqui que não importa, né? Me aposto deles e acho eles lindos. Exato. E acaba sendo uma metáfora pro que a gente é na vida. Pra nossa aparência, pra nossa cabeça, pra nossa esquisitice. Seja ela qual for. Concordo também, concordo. Leva um tempo, né, pra gente transformar uma casa em lar, de fato. Né? Acho que quando a gente chega num lugar... Muito. Essa eu ainda tô. Ainda tá no processo. Uhum. Eu, quando mudei de volta pra Araraquara, depois de, sei lá, 33 anos quase, eu voltei pra cá pra morar com a minha namorada. Enfim, eu morava aqui sempre com os meus pais e tal, e depois de... Uhum. A gente cansou de São Paulo. Ah, você morou com seus pais onde você mora? Não na mesma casa, na cidade. Ah, tá, na cidade. A gente veio pra cá visitar e a gente morava os dois em São Paulo, cada um no apartamento. Aí você imagina que a gente veio pro interior visitar meus pais um dia pra cuidar dos cachorros deles. E a gente viu o preço só de sacanagem, assim. E a gente ficou estarrecido, falando, cara, por que nós estamos pagando 3, 4 vezes isso pra morar em São Paulo? Pra morar em São Paulo. Que a gente já tava num ponto de, assim, mal saía de casa, de tanto medo que a gente tava. Sim, a pandemia, o medo de tudo. De tudo, né? Eu entendo absolutamente. Aqui a vida é muito cara. O aluguel é muito caro. Uhum. Lá eu tinha meu apartamento. Mas o que eu tenho em liberdade, acaba que se eu posso, sai barato. Eu acredito que morar no interior também seja isso. Porque eu acho aqui o interior. A Europa é no interior, vou te falar a verdade. É o que eu acho. Porque o Rio é uma coisa muito espancante, muito sonora. Não que também não seja, mas é tudo muito... A cor é muito saturada. Uhum. E fora toda... As pessoas acham violência, fica repetindo. Não é só isso, é tudo. Tem todo aquele suor, aquele calor opiáceo, aquele ritmo frenético. O Rio tem um ritmo muito frenético, embora as pessoas achem que é só São Paulo. E aqui eu tenho um tempo meu, que como eu demoro,
a me ajustar às mudanças. Eu tenho um delay, porque é de quem tem esse advento de fantasia, né? A cabeça é muito... Uhum. Eu fico realmente abstraindo em abstrações mágicas. E aqui eu tenho tempo disso. O dia dura. Não, eu tenho essa percepção aqui também, que a gente mudou, foi a primeira coisa que minha namorada comentou comigo, falando assim, cara, o dia em Araraquara parece ter 36 horas, assim, porque o que a gente dava conta de fazer em São Paulo dá pra fazer mais metade do dia ainda. A gente percebe isso nos pequenos momentos, né? Por exemplo, em São Paulo você sai pra almoçar, é 1 hora pra você sair, almoçar e voltar pra casa. É uma coisa assim, uma missão única, você não tem tempo de fazer mais nada. É uma missão única. Aqui se eu saio pra almoçar, eu passo na farmácia, eu passo no mercado, eu faço alguma coisa. E assim, você tá andando na rua, você vê uma coisinha, deixa eu parar nessa loja, deixa eu ver o que tem aqui. Você explora, né, o mundo ao seu redor, um pouco mais. Você explora. Eu tinha muito prazer. O Rio, ele tem muito isso. Só que você tem que fazer tudo isso muito escaldada. Uhum. Muito paranoica. Então eu sei que eu tava vivendo assim, meio que num pouco de perigo demais. Tipo, lá você é louca. Você faz tudo no Rio, realmente. Mas o meu pastor era muito sozinho. E no self-service, aí com muita saudade de self-service. e passar num lugar, passar no outro, passar no mercado. E aqui eu consigo fazer todas essas coisas, embora o self-service não tem. E dá tempo de tudo. Quando eu fiquei em São Paulo um tempo, eu casei uma época, meio que casei. Porque os meus cachorros eram de um ex, quer dizer, a mãe era de um ex, e aí os cachorros nasceram em São Paulo, embora eu tente pedir pra todo mundo que eles nasceram no Rio, mas o Guilherme não deixa, porque ele é paulista. Ele fala, vocês estão paulistas? Eu falo, sacanagem, mas é o ministro desembargador. Uhum. E aí eu tava falando que em São Paulo não tinha tempo pra nada. Em São Paulo foi a época que eu tava na TV, que eu tinha um programa chamado Pato Calcinha, eu tinha acabado de posar pro Playboy. Nunca fui tão infeliz, com todo respeito a São Paulo, tudo que São Paulo me deu de experiência, mas não era pra mim. Uhum. A cidade ela me botando num buraco de rapidez, e a minha ansiedade, ela chegava no limite onde eu comecei a me perder de mim. São Paulo sufoca, né? Sufoca. E isso aí as pessoas falavam, não, você tem que pegar carro. Por que você vai pegar metrô? E aí quando alguém cerceia minha liberdade dessa maneira, isso vai me matando, mais do que a vida já mata. Eu concordo total. Eu acho que São Paulo, assim, eu vivi muita coisa legal lá. Eu morei lá, eu gostei muito de viver lá no começo. Eu também, eu fui feliz. Mas aí chegou um momento que eu acho que o que eu queria pra minha vida não tava mais lá, sabe? Acho que a vida que eu queria, a rotina que eu queria, São Paulo não me dava mais. E é engraçado, porque eu acho que tem uma relação sobre as casas que a gente já morou, que quando a gente revisita, é uma sensação melancólica até. Você fica feliz de revisitar aquele lugar. Aqui em Araraquara tem várias casas que eu já vivi, que eu passo na frente e falo, pô, que legal, olha, pô, a fachada tá quase intacta. Tem muito isso no interior, né, de você ver. Eu gosto de ver. Eu também gosto de ver. Isso até em São Paulo, eu gosto de ver uma casinha o prédio que eu morei com esse menino na Pompeia. E eu tenho eu e os quatro hotéis. Eu tenho um apreço por um hotel fubanco que tem lá, chamado Hotel Pan-Americano. Desde que eu comecei aí, eu vi muita coisa nesse hotel. E no ano passado, eu fui gravar um negócio com o Mano Rio. Pergunta onde eu fiquei. Lá eu pedi pra ficar no mesmo quarto, porque tem esse apreço. É o Pan-Americano da Augusta? É o próprio. Conheço demais. Aí você consegue imaginar certinho. Eu gosto de imaginar certinho as coisas, como se isso existisse. Porque eu sou o quê? Controladora. Tá vendo? Eu sou assim com um hotel lá perto do Pan-Americano, inclusive, que fica na Frecaneca, o Ibis Budget de lá. Poxa, o Ibis. O Ibis tem. Eu pego lá por conta da localização dele, não por conta do quarto de hotel em si. Mas porque eu já vivi tanta coisa por lá, principalmente depois que eu mudei de São Paulo. Eu entendo. E assim, lá é tão perto de onde eu morava, que quando eu me mudei de lá, eu voltava, eu continuava fazendo tudo a pé onde eu fazia quando eu morava. Então, pô, parece que é um quintalzinho da minha casa ali. Sim, com certeza. Quando eu vou ao Rio e o meu apartamento tá alugado, eu pego um Airbnb bem pertinho pra poder fazer todas as coisas nos mesmos arredores. E os mesmos personagens. E assim, é tão interessante que agora com esse olhar de fora, na verdade eu tenho um olhar de fora sempre, mas as pessoas que já estão diferentes, tudo que já mudou, e eu sinto assim nesse pós-pandemia, mas é que eu não sei se ele coincidiu com a minha meia-idade, assim, né, que na pandemia eu tinha o quê? 38, fazer 42 em agosto, eu penso, nossa, tudo agora tá numa outra temporada, porque é uma outra idade, e é uma idade onde as pessoas realmente começam a envelhecer, as pessoas realmente velhas, não tô falando de mim, tipo, o envelhecimento é óbvio, mas eu tô falando das pessoas velhas mesmo, né, e cada vez que eu volto é um choque. As pessoas estão muito mais velhas, alguém teve um AVC, alguém morreu, meu pai morreu, enfim, há pouco.
Então, todas essas coisas assim, eu sinto que as coisas, realmente foi bom eu ter vindo embora pra estar criando uma nova coisa. Eu gosto de me sentir like a virgin. Essa música da Madonna, as pessoas acham que ela é sobre exatamente sexo, mas eu acho que ela é sobre o ineditismo das coisas. E algo que te faz sentir assim, que ela fala, você me faz sentir brilhando e nova. E vir pra Lisboa, uma cidade que é tão velha, que com 70 anos, meu amor, você é garota. Isso tudo te faz se sentir tão nova, tão inédita e vivendo tudo de novo. Eu me sinto assim, Anne of Green Gables, por mais que eu já conheça um pouco tudo outra vez. Mas eu não perco, por mais que eu seja muito melancólica, também flerto com euforia e as coisas vão se entrelaçando. No Rio, sempre me perguntam uma coisa. Se eu sou turista, e eu percebi que eu não perco o olhar de turista nunca. E é por isso que eu não posso sentar numa baia de um escritório. Ainda bem que eu posso não fazer isso. Porque já foram muitas confusões assim, quando eu era mais jovem. Meu, mas esse ponto de vista é muito legal de ouvir, porque tem muito disso pra mim, né? Mudar ressignifica esses lugares que a gente já viveu, né? A gente olha, hoje eu vejo assim, eu vivi aqui em Araraquara até os meus 18 anos e me mudei pra fazer faculdade, aí eu pensei que eu nunca ia voltar. Eu saí daqui pensando que Araraquara agora era a cidade dos meus pais, e que eu ia visitá-los e é isso aí. E quando eu voltei pra morar aqui, parecia que a cidade era tão diferente, assim. Mas você pegou ela pra si, como se você fosse Simba, retomando seu reino, algo seu, só que novo. Exato, esse foi o processo que eu fui percebendo, assim. No primeiro momento causou uma estranheza, e acho que era esse processo de transformar essa casa nova nesse meu lar. E quando eu fui retomando a cidade, eu falei, cara, peraí, eu vou voltar a fazer os caminhos que eu fazia a pé, e vou fazer de novo. Eu vou olhar pra aquela casa que era uma casa e hoje é um consultório de médico, hoje é um prédio. Cara, isso é lindo, é muito lindo. Eu moro aqui no bairro que eu sempre vivi com os meus pais, né? Eu consegui um apartamento. Eu sempre morei em casa, né? No interior, todo mundo mora em casa. E aí, tinha um prédio que eu sempre passava na frente de criança, que o único prédio do meu bairro. Não tem outro prédio assim, tem 2, sei lá. Que isso? E eu moro nele hoje. Eu nem entendo isso pra mim. Isso pra mim é um choque. Pra mim é o inverso. É a primeira vez que eu tô morando em casa, que não é casa, é um prédio, mas é resto do chão que chama, né? Porque é no chão. E é uma casinha. E, cara, eu tô abismado com o olhar pra cima. Eu tava sempre em apartamento e eu sempre morei na mesma rua. Sempre morei nos arredores da rua Nascimento Silva, que era da musiquinha do Vinícius. Quando eu nasci, eu morava no prédio 110, em frente da letra da música, Nascimento Silva 107. E eu sempre fui rondando junto com os meus pais, ou depois com a minha mãe, só aquele perímetro. E aí, quando eu olho agora, eu gosto de fazer esses tours, assim. Eu vou passando por todas as casas onde eu morei, os primeiros que ainda estão, quem já morreu, quem continua lá. E eu me sinto muito feliz de ter partido. Meu coração tá lá. Mas chega uma hora que você tem que partir. Ou que você tem que saber voltar. E eu acho isso lindo. É engraçado isso, porque a gente fica com essa sensação, né, dessa coisa que já foi nossa. Embora a gente saiba que não é mais nosso, sempre vai ser nosso de alguma forma. É meio contraditório, mas Sempre. Nunca vão conseguir tirar da gente o que a gente viveu lá, né? De forma alguma. É como, por exemplo, o Drummond. O Drummond era mineiro de Itabira, foi morar no Rio. Tá lá a sua estátua, tá ele agora fincado ali em Copacabana, sentado para sempre, de ferro fundido, que era justamente as coisas que ele falava. E ele tem um poema que ele fala, Itabira é um retrato na parede. Ele fala sobre isso, né? Sobre a coisa férrea, a coisa que lá tem trem. Itabira é um retrato na parede. E como dói. Mas quando eu acho que ele diz o dói, e eu acho muito que os adultos, tipo, entre a minha idade e a sua, talvez até os mais jovens tenham muito problema em lidar com a palavra dor. Porque às vezes eles entendem que, ai, que saco, isso é uma bad vibe. Não, isso é lindíssimo. Esse doer, essa saudade, essa nostalgia, ela é muito importante de sentir. Pois é. Essa contemplação. É o negócio do divertidamente mesmo, né? Da gente entender, dar valor pra tristeza mesmo, né? A tristeza, ela não é um sentimento negativo, ela é um sentimento que traz reflexão, que traz mudança, que traz transformação. E isso eu sinto muito, assim, o prédio que eu morei na Liberdade, eu morei em 2 apartamentos no mesmo prédio. Minha tia morava nesse prédio já. Eu morava no apartamento de 1 quarto só, e aí surgiu um apartamento de 3 quartos pelo mesmo preço, e eu falei, cara, vou mudar e vai aumentar só o condomínio, mas eu vou ter muito mais liberdade. Na época eu namorava uma outra pessoa que eu fiquei 8 anos juntos, a gente tava meio que pra mudar junto. Caramba. Então, naquele período eu falei, cara, eu vou mudar pro apartamento maior, ela tá terminando a faculdade, a gente muda pra cá
Aí fica junto e pronto. Então, hoje em dia, eu vou lá visitar minha tia, às vezes. E às vezes eu desço de escada pra passar na frente do meu antigo apartamento pra olhar. Nossa. Sabendo que, assim, é super esquisito, por um lado, falando, tem uma pessoa que mora aqui, se ela me vê ali olhando a porta. Que mora aqui na minha casa. E sempre eu passo lá na porta, eu olho e falo, cara, foi tantas vezes de eu voltando cansado do trabalho, apertado pra ir no banheiro, abrindo a porta correndo. Tudo vem na cabeça. Todas as coisas que não são glamorosas. Todas as coisas que são vida. E de alguma forma, tem muito de mim lá dentro ainda, mesmo que eu nem saiba mais como tá. Ela pode ter quebrado todas as paredes, botado o chão de tatame e fazendo yoga lá. Eu tenho muita vontade de pedir. Eu também. Quando eu vou ao Rio, tem a Daniela, que ela tá morando de volta com a mãe dela. Aconteceram muitas coisas na vida e ela tem um filho, estão todos morando no apartamento que moravam. E ela morava no terceiro andar, eu morava no segundo. E eu falei, ai, Daniela, você acha que eu posso pedir pro cara que mora no meu apartamento? Ela, eu acho, mas eu não tive coragem ainda. No meu apartamento que eu nasci. É o meu sonho entrar lá. E eu lembro de tudo, eu não sei se tá reformado, eu não sei se ainda tem a banheira azul, se ainda tem os arabescos que tinha na cozinha. E eu que sou louca pra saber isso. E ao mesmo tempo lá tinha um jardim. Eram 2 canteiros, fuleiro. E a gente brincava lá, muito pequenininho. Criança pequena mesmo, tituada, brincando. Entrando nos caixotes, dando susto nos outros pode. Vivendo a minha vidinha lá. E eu achava aquilo uma floresta amazônica. E eu ficava maravilhada. Outro dia eu olhei e falei, meu Deus do céu, isso é um canteiro. Isso tem 3 plantinhas. E corta pra mim, criança, vê com uma folhinha na mão berrando, folhinha de abacate, ninguém me combate. Cara, e era imenso aquilo, e agora não é mais. É o que a gente falou, né? Essa palavra dor que você descreveu muito bem. É doloroso mesmo lembrar disso e pensar que aquilo não te pertence mais de forma definitiva e o que te pertence dali são as memórias, né? São o que você viveu. São as memórias. Sim, exatamente. Isso diz muito sobre o processo de mudança, né? Porque quando a gente muda de um lugar físico para outro, a gente não pode ignorar o quanto a gente muda psicologicamente mesmo. Tudo que envolve aquele lugar muda a gente. Então, quando você morava em Copacabana, quando eu morava em São Paulo, a nossa rotina, o mercado que a gente frequentava, o self-service que a gente ia, tudo, o bom dia que a gente dava pras pessoas, a gente era outra pessoa ali. A gente era outra pessoa e era a mesma. É. Por exemplo, agora, quando eu for ao Brasil, eu vou ter que desmontar o apartamento do meu pai. Meu pai faleceu há 5 meses. Ele teve um câncer muito longo, eu fui me preparando para isso da melhor forma, foi tudo muito lindo, com muitos percalços absurdos, de eu não poder ir vê-lo, mas eu encarei isso da melhor maneira. Ainda estou em processo de luto, óbvio, mas isso será para sempre. E eu penso que desmontar, eu pedi para deixar o apartamento exatamente como estava. Claro que isso não existe, Pietro. Mas eu fico retendo aquilo, porque tem o pentinho, tem a escovinha, sei lá, o cabelo dele tá lá. Eu vou ter que enterrar isso tudo. E eu acho que isso vai chegando justamente com esse pós-30, aquilo que eu estava falando antes, que é quando as pessoas que a gente ama, os nossos pais, os nossos tios, a madrinha, a avó meu já morreu há muito tempo. Mas eu tô na fase onde meio que é normal que as pessoas morram. Então isso também traz isso, essa melancolia que a gente começa também a sentir de quando eu era criança. Ela já não é mais só de quando eu era criança. Ela começa já uma nova fase, um novo momento, onde você começa a enterrar os outros ou cremar. Mandei cremar, né? Mandei bronzear meu pai bonitinho antes de cremar, pra ficar bem bonitinho no velório online, que era o que eu tinha. E mandei manter as violetinhas. E o que eu posso fazer com isso? Viver da melhor maneira. Eu vou desmontar esse apartamento, eu sei que eu vou chorar, que vai ser difícil, que a urna dele tá lá, eu mandei comprar uma urna chamada Madrepérola, eu queria a faraônica, não tinha, minha amiga Panterona me ajudou. A gente fez da melhor forma que dava. E é isso. Eu acho que o momento é esse, é uma outra... Aí a gente começa a ter essa melancolia quando olha os outros lugares, porque as pessoas estão velhas. Pessoas que a gente amou e ama muito, elas estão mesmo velhas. E aí alguma hora vai chegar... Eu sei que eu me antecipo. Eu acho que é um mundo de antecipação, que também é toda a ansiedade que as redes sociais geram e tudo, e muito se fala apenas da aparência, né? E eu tô falando mesmo do viver. E logo, depois, você acha que é a fase de quê, meu amor? Onde nós seremos apenas memórias.
únicas. Exato. Eu sei que é pesado, mas também é belo. É bonito, não, eu concordo também. Eu acho que é interessante olhar dessa forma. Tem uma casa aqui em Araraquara que eu passo na frente, passeando com meu cachorro direto, que eu vivi, sei lá, com 3 ou 4 anos de idade ali. E aí, minha família chama de casa do coquinho, porque tinha um coqueiro na frente que sempre caía coquinho, taturana, enfim, essas coisas de árvore, né? De quem tem... E era uma área bonita, verde na frente, que a gente jogava bola, o meu irmão. Ai, que amor. Tô aprendendo isso tudo de árvore agora. É muito mágico. Achava aquela casa linda demais. É muito bonito, muito legal. E sempre que eu passo lá, eu olho e me dá uma sensação estranha, porque eu lembro do meu primeiro cachorro lá dentro. Eu lembro muito vividamente dele dando um pique, assim, correndo. Era um cocker preto, chamava Michelangelo por causa da Tartaruga Ninja. Ele corria pra tudo que é canto. Eu amo que é por causa da Tartaruga Ninja. É, não é por causa do pintor. E eu lembro dele no quintal enterrando o chinelo, meu e do meu irmão, e a gente achando o chinelo enterrado, assim, uma coisa... E você consegue sentir o barulhinho. É, não, eu consigo, se eu olhar, eu consigo ouvir a fungada dele por baixo do portão ali, tranquilo. É estranho olhar pra aquela casa e saber que não tá mais lá. Eu, criança, não tô mais lá. Então aquela casa não significa mais a mesma coisa que já significou. Ela é outra coisa. Ela é uma grande... uma foto de uma memória, praticamente. Eu passo na frente, é um prédio, mas hoje tem outra história acontecendo lá dentro, seja lá quem mora lá, seja qual família que tá vivendo, construindo essa história ali. Sim. E é interessante que a gente compartilhe esses espaços também, como quando não é uma casa nossa, quando é um lugar público, quando a gente fala, pô, fui tão feliz nessa praça, nesse... Totalmente. Tem aqui a Praça da Igreja, que minha avó foi catequista, hoje tem o nome dela, uma área de exercício físico, né, dessas públicas. Tem o nome da minha avó, tem uma placa. Me dá um baita orgulho de olhar ali. Totalmente. Um lugar que eu sempre convivi, que eu sempre vivi. Aquilo me mostra muito mais do que tudo, que quem mudou no fundo não foi só o lugar físico. Fui eu que mudei na prática. Eu que virei outra pessoa, eu que aprendi muito, eu que era muitas vezes uma pessoa com a cabeça diferente, ou que pensava que não tinha desenvolvido tudo que eu tinha pra desenvolver. E assim como hoje eu sei que eu não desenvolvi tudo, e que tenho todo o resto da vida pela frente. Sim, tá em movimento. Exato. E que eu acho que o bonito da vida é isso, a gente olhar para as mudanças nossas, físicas, como um reflexo das nossas mudanças de quem a gente é. Todas. Tudo que eu sou hoje é fruto do que eu vivi em Araraquara, em São Carlos, Jundiaí, em São Paulo, somado, né? Sim, você deve tudo àquela criança. É. Eu penso que na infância, sei lá, parece que não é isso que eu vou falar, mas é que quando a gente é criança, a gente já sabe tudo. Depois a gente vai esquecendo. E aí, em algum momento, a vida te dá um sacode e você lembra. Eu mesma por muito tempo, acho que com os 30 me perdi um pouco. Mas aí porque tem o trabalho, isso tudo, Mayakovsky fala, tipo, isso, os trabalhos, isso tudo, isso deixa isso cimenta nosso coração, ou alguma coisa assim, né? Essa coisa de trabalhar. A gente fica duro, né? Fica duro. E quando eu era criança, eu entendia tudo, na minha cabeça, né? Eu entendia muita coisa que a vida adulta vai reprimindo a gente. E eu, ainda mais que eu sou mulher, e isso realmente fato é diferente, vai reprimindo o seu movimento natural, vai reprimindo a sua coisa de viver como você faz. Vai falando, senta direito, pensa de outra forma, você é mulher, você não pode. Eu pensava, caralho, porra nenhuma. Eu criança pensava, eu revirava os olhos, sempre revirei muitos olhos. E tenho um pouco de dificuldade de olhar nos olhos. E as pessoas falam, quem não olha nos olhos é mentiroso. Você vai, pode ser louco, você é burro. E criança, eu revirava os olhos de novo. E eu lembro da professora dizendo, não, revira os olhos. Eu pensava, por quê? Olha, meu. Eu uso da cor que eu quiser, inclusive, tá louco. E isso é tão interessante. Aí outro dia, quando o Erasmo Carlos morreu, eu conheci o Erasmo Carlos numa festa. Nessas festas do Prêmio Multishow, né? Eu fiquei lá no Multishow muitos anos. Então sempre tinha essas festas. Uhum. E ele é muito legal. E aí eu lembrei muito de uma música dele, que ele fala, antigamente quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança e não entende nada. Aí ele diz, por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Nossa. E ele diz, hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando eu fico sério, ele é um homem e entendia tudo. E ele diz que por dentro, na verdade, agora ele é um homem e não sabe nada. Caraca. Porque a gente esquece da nossa criança. E a nossa criança tem muito para dizer pra gente. Embora, é claro que agora a gente tenha novas codificações e educação, porque se você é criança, né, você vai estar extrapolando um monte de limite, dizendo um monte de verdade na cara, ou saindo correndo chorando. A gente não vai fazer isso toda hora, porque não dá. Mas também, é uma máquina de repressão ser adulto, né? É demais. Essa é a parte mais legal, assim, de revisitar. Acho que essa é a parte feliz e não melancólica de revisitar esses lugares e de estar de novo, né? Porque a gente se reconecta com esse espírito, né? De
tudo parecia melhor, assim, de alguma forma. Porque a gente só lembra do que é bom, né? O que é ruim a gente também prefere não ficar o tempo todo com isso na cabeça. Eu tive uma infância um pouquinho mais difícil. Então, eu tenho boas lembranças do brincar na rua. Uhum. As coisas... E o colégio, eu amava. Não o colégio estudando, mas o colégio no recreio e tudo. Então eu acho que eu tendo a lembrar das coisas muito ruins, mas eu consigo converter. De alguma maneira eu dou um nó nesse pingo d'água, flash na cara dos outros. E então eu não fantasio que o passado era melhor, porque o meu realmente ele não era. Uhum. Mas eu era uma criança esperta. E aí eu acho que agora eu tenho paz para me reconectar com ela. Então em alguns momentos eu fico até meio eufórica, meio louca, mas daqui a pouco eu volto e já fico melancólica de novo. E eu sou eu mesma, de novo. Legal, que bonito. E eu sou feliz, da minha maneira. As pessoas acham que você tem que estar sempre, falando pra câmera. E não é exatamente isso. Tem muita expectativa de... Como se fosse uma etiqueta, né? De como viver, de como se comportar. Uma etiqueta. Todo mundo quer colocar a gente em caixa. É. Mas, no fundo, olhar pra esses lugares de novo mostra pra gente que existe uma bonita anarquia em viver de uma forma menos pressionada, né? De olhar e falar, não, peraí, existe uma liberdade ali que talvez, quando a gente tá na correria do dia a dia, nas obrigações, a gente se esqueça que essa anarquia existe, que a gente pode viver a vida de uma maneira mais leve, né? Totalmente. O movimento de você sair de São Paulo e dizendo pra que eu preciso disso, as favas com tudo isso tudo é maravilhoso. Hoje, quando eu vou pra São Paulo, parece que eu aproveito muito mais São Paulo do que quando eu morava lá. Eu consigo ser muito mais feliz em São Paulo hoje do que quando eu tava lá com as preocupações, com o dia a dia, com a pressão. Hoje, quando eu vou pra encontrar meus amigos, pra me divertir, parece que São Paulo, de novo, é a São Paulo que me apresentou com 18, 19 anos, 20 anos, que eu gostei tanto, assim. Acho que ela voltou a ser um pouco mais colorida. Que deixava teu olho faiscando, né? A primeira vez que eu fui a São Paulo foi quando eu fui no Jô, eu nunca tinha ido. Eu demorei muito para ir a São Paulo na minha vida, eu fui com 28 anos. Eu demorei muito. São Paulo era sempre uma coisa de trabalho. Então, hoje eu ainda não consegui ressignificar São Paulo. Não sei se consigo. Talvez. Provavelmente. Acho que tudo é possível, né? Nada garantia que vai acontecer, mas acho que é importante a gente estar sempre aberto. E nem que precise, talvez. Exato. A minha antipatia, ela possa gerar coisas mais legais. Tanto que eu tenho mesmo dentro de casa. É verdade. Com esse paulista eu sou muito feliz. Sim, ele é totalmente paulista. Eu sinto que mudar, às vezes, é como se fosse um término de relacionamento, sabe? Você tá um pouco terminando com a cidade, com o bairro, com o imóvel. Mas aí, eu acho que é um término, assim, que geralmente a gente consegue transformar em algo saudável muito mais fácil do que um relacionamento. Sim. Quando a gente vê de novo aquela casa, aquela cidade, a gente fala, pô, de repente você vê uma foto de um restaurante que você gostava muito no lugar, você fala, cara, que legal, esse lugar ainda tá de pé, ainda tá funcionando, pessoas ainda estão indo, né? E tem gente, tem coisa que a gente meio que não supera, tá? Porque até hoje, quando eu vim pra cá, eu morei numa casa a 1,5 km daqui. Mas pra mim isso é um drama. E, meu amor, que eu tinha decorado na minha cabeça, né? Decorado, me lembrado de como era a casa, conhecia cada luz pra fotografar. E eu tô até... Aí o senhorio, que é o dono do apartamento do Gal, que é como se chama aqui, o senhorio pediu a porra do apartamento. Cara, eu tô até hoje... Não vou mentir não, tá? O meu apartamento agora é melhor. Mas tô até hoje recalcada. Tô recalcada. E eu não sei se vai passar. E às vezes eu ainda sonho. E eu passo pela frente e fico tão feliz aqui. E geralmente eu não sou assim, não. Eu ainda penso em me vingar. Eu não sei o que eu... Não sei. E aí eu gostava já tinha meus velhinhos lá, mas morreu, aí seu Araújo morreu, que era dali do Flor do Império, o lugar que eu ia, que tem as pastelarias, eu tinha uma amiga que dizia que pastelaria é lugar de não fazer nada. E ela tem toda a razão, e ela foi muito gênia aí nessa colocação. Pastelaria é lugar de fazer nada, lugar de ser planeiro, e eu tô amando. Eu amo lugar de não fazer nada. Mas até hoje estou recalcada com a casa da Ferreira Lapa. E eu passo na frente, eu sei quem mora, coitada da pessoa, não tem nada a ver com isso. E eu fico olhando, assim, essa casa é minha, o que tá fazendo na minha casa? Tava me acostumando com ela, tive que ir embora. Ciúmes, né? Ciúme de casa. Ciúme de casa. Ciúme, eu tenho ciúme. Totalmente. Eu também tenho. É um pouco de maluquice, mas acho que tá tudo bem. Tudo bem, não faz mal nenhum. Quando eu vim pra cá, o meu terapeuta me deu alta, e é o Dr. Alcides, e ele não morreu, mas ele é muito velho. Ele é peruano e usa uma camisa magenta, fúcsia, e ele é meio índio, assim, e ele disse, vai-se embora. O movimento te libertou. E aí, eu não sei se me libertou porque ele era meio surdo, assim, então a gente não ouviu o que eu tava falando, ele dormiu.
Nem. Mas esse dia eu ganhei alta e vim embora. Como disse o seu Rui, que ficava na porta desse consultório, que é um morador de rua que tem um cachorro chamado Fiel. É uma figura muito interessante. Lembra até meio Raul Seixas, misturado com Patropi. E ele disse, vai buscar outras ilusões. E essa sapiência é a sapiência da rua, que é onde você aprende mais coisas. É verdade. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topar gravar. Eu queria agradecer muito a Pietra Príncipe. Sigam ela nas redes sociais no @PietraPríncipe. A Pietra é uma pessoa incrível, apresentadora, modelo e tem um dos stories mais maneiros de seguir. Ela vive filmando a rua, metrô, o que ela tá vivendo. Vale muito a pena acompanhar a vida dela lá em Lisboa, no Rio de Janeiro, onde quer que ela esteja. Obrigado de novo também ao Hater que me proporcionou essa amizade. Tamo junto, hein, Hater? Fez a boa demais. Pra você que gostou, siga nas redes sociais. @Príncipe Vidani e @Cabeça do Vidani, sem cedilha, Cabeca do Vidani. Lá a gente sempre posta links e referências do que a gente comentar por aqui. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores. De preferência com 5 estrelinhas, né? Deixe também seus comentários, tanto nas plataformas como o Spotify, que tem uma área destinada a isso, quanto em nossas redes sociais. Para me contar o que você achou, por exemplo, desse episódio, né? Episódio tão emocionante, eu gostei muito. No caso, eu tô falando isso, você não precisa falar isso, você pode falar o que você achou mesmo. Se você curtiu esse episódio, considere ajudar a gente financeiramente lá no apoia.se/dentro da minha cabeça. Sem cedilha também, dentro da minha cabeça. Com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. O Apoia-se é uma ferramenta de financiamento coletivo que os ouvintes podem colaborar em prol da gente produzir episódios extras. Entra lá no Apoia-se e descubra as metas que a gente tem em vigor. Importante, todas as informações que eu citei aqui, de redes sociais, de financiamento coletivo, vocês podem encontrar com facilidade no site dentrodaminhacabeça.com.br. Cabeça sem cedilha de novo, não sei porque que eu fico avisando isso, mas tá aí. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!